moçada, continuamos falando com vocês sobre citoplasma, especificamente sobre uma função do citoplasma, que é a parte de bioenergética. Onde a gente vai conversar sobre respiração e fotossíntese, mecanismos energéticos na célula que acontecem exatamente no citoplasma. Respiração celular, gente, é um mecanismo de quebra, de degradação, de oxidação de moléculas orgânicas, sendo, né, moçada, que a principal delas vai ser a molécula de glicose, né, combustível básico para a respiração celular, sendo que o objetivo aqui é a produção de energia. Sendo, gente, que quem são essas moléculas orgânicas que elas vão ser utilizadas como fonte de energia lá no corpo da gente? Quem são essas moléculas orgânicas? Bom, na verdade, essas moléculas orgânicas que podem ser usadas lá como combustível na respiração celular são várias e várias. Né? Se você fosse um carro, seu motor ia ser flex, aliás, super flex. Você pode trabalhar com vários possíveis combustíveis, né? Como eu comentando lá com vocês, glicose e outros carboidratos, sendo que a glicose é o principal. Mas também, gente, lipídios e proteínas e, moçada, na verdade, substâncias biodegradáveis de maneira geral. O que é, gente, uma substância biodegradável? Substância biodegradável é uma substância que pode ser destruída por micro-organismos. Agora, como é que os micro-organismos destroem a substância biodegradável? Através da respiração celular. Ou seja, elas podem ser usadas como combustível na respiração celular de alguma forma de vida, como combustível na respiração celular de algum tipo de micro-organismo. Por exemplo, quando eu falo para vocês que petróleo é biodegradável, quer dizer, moçada, que existem bactérias comedoras de petróleo. Né? Petróleo, moçada, é matéria orgânica. Então, o petróleo ele pode ser usado como combustível na respiração celular de alguns tipos de micro-organismos. Aliás, né, em ecologia a gente vai ver isso com mais carinho, mas existe um método para você remover o petróleo derramado na área quando tem aqueles acidentes ecológicos, né? Derramamento de petróleo. Uma das técnicas chama de biorremediação, onde a biorremediação ela é a remoção de poluentes de um determinado ambiente, utilizando micro-organismos. Através, moçada, de micro-organismos que vão consumir aquela substância. Então, petróleo é biodegradável. Hoje em dia você tem lá que alguns tipos de plástico são biodegradáveis, alguns tipos de detergentes são biodegradáveis. Ou seja, derramou, a gente pode remover o poluente através de micro-organismo que vai comer aquilo, que vai consumir como fonte de energia. Cuidado, que obrigatoriamente uma substância biodegradável tem que ser orgânica, né? Afinal de contas, respiração celular envolve a quebra de moléculas orgânicas. Daí, substâncias biodegradáveis, se são combustível para a respiração celular, sempre obrigatoriamente orgânicas. Então, combustível para a respiração, glicose, outros carboidratos, lipídios, proteínas, moléculas biodegradáveis, mas sempre moléculas orgânicas. Vamos lá para a glicose, né, gente? Que a glicose é o combustível número 1. Ora, molécula de glicose, ela fornece para a gente mais ou menos 686 quilocalorias de energia por mol. Claro que ninguém tem que saber isso decorado. Fato é que isso aqui é muita energia. Gente, é muita energia mesmo. É tanta energia, mas tanta energia, que se essa energia for liberada de uma vez só, se ela for liberada de uma lapada só, o resultado, gente, é que acaba danificando a célula. A célula pega fogo e morre. É tanta energia na glicose que eu não posso liberar a energia dela de uma vez. Danifica a célula. Qual é o truque da natureza?
pegar a energia da glicose e transferir a energia da glicose para moléculas chamadas de ATP. Sendo mostrado que cada ATP, a moeda energética da célula, poderia ser vista como um pacotinho de energia, sendo que em relação ao ATP, cada um deles fornece 7,3 quilocalorias por mol cada. Quantos são esses vários ATP? Até 38 ATP aqui nesse caso. Sendo que eu tenho duas vantagens enormes de pegar a energia da glicose e transferir energia para o ATP. Vantagem número 1. Isso aí permite a liberação gradual, a liberação gradativa da energia, de modo, gente, a evitar danos à célula. Em outras palavras, tá? Se você libera energia toda de uma vez, a célula pega fogo e morre. Que tá, ao invés de liberar a energia toda de uma vez, vai liberar aos pouquinhos. De pouquinho em pouquinho, tanto é, moçada, que acaba sendo inofensivo. Então a liberação gradual de energia evita danos à célula. Mas tem outra vantagem do caramba, né? É que isso aqui possibilita o uso da energia em vários processos simultaneamente. Em vários processos diferentes e ao mesmo tempo. Ok, não deu para entender a minha colocação? Claro que a gente tenta explicar um bocadinho melhor o que é que a gente quer dizer com isso aqui, né? Imagine, por exemplo, que você quer fazer uma ligação peptídica. Pegar um aminoácido mais outro aminoácido e fazer uma ligação peptídica. Para a gente, moçada, fazer uma ligação peptídica, eu preciso de mais ou menos 4 quilocalorias por mol. Já imaginou? Se eu usasse uma molécula de glicose inteira para poder fazer a ligação peptídica, você ia estar gastando 686 quilocalorias por mol quando você só estava precisando de 4. Você ia desperdiçar 682 quilocalorias por mol. Mesmo que essa energia da glicose, liberada de uma vez, não danificasse a célula, mesmo que não houvesse danos à célula, cá entre nós, que burrice, né? Eu estou precisando de 4, tu gastou 686, precisando de 4, tu vai estar desperdiçando 682 quilocalorias? É que nem, moçada, pagar uma conta de R$1 com a nota de 100, sabendo que não vai ter troco, né? Caralho, que idiotice, né? Você de repente paga uma conta de R$1 com a nota de 100, sabendo que não vai ter troco pra ti, tu vai desperdiçar R$99 de bobeira. Ô, cara, é o mesmo esquema. É tu usar 686 quando precisava só de 4. Você tá desperdiçando 682. É idiotice, né? Ainda bem que eu peguei a energia da glicose e dividi em pacotinhos. Vários, até 38. Cada pacotinho desses só tem 7. O que quer dizer que quando eu quiser fazer uma ligação peptídica, eu não preciso usar a glicose toda. Eu vou usar um pacotinho de energia, eu vou usar um ATP. 7,3 quilocalorias por mol. Sendo que eu preciso de 4. Se eu usar 7, ainda vou desperdiçar 3,3. Detalhe, isso que é desperdiçado é eliminado como calor. O que não é tanto desperdício, né? Porque esse calor ajuda a manter o seu corpo aquecido, manter a temperatura do seu corpo em 37 graus, para manter o seu metabolismo funcionando. Agora, a gente vai ter uma quantidade de calor razoável, que não vai desperdiçar muita energia, que não vai ter riscos de dano, ou seja, eu não vou pegar a glicose inteira, eu vou pegar uma moeda. Eu vou pegar um ATP, ainda desperdiça energia? Ainda desperdiça, né? Só que ao invés de você desperdiçar 680 e tantas quilocalorias, caramba, gente, eu desperdicei 3,3. Nesse caso, moçada, desperdicei bem pouquinha energia e ainda aproveito o calor para aquecer o meu organismo. Detalhe, que das 38 ATPs, eu gastei, ainda tem 37 que eu posso usar em outras atividades. Ou seja, você pode usar energia em várias atividades de uma lapada só. Possibilita o uso da energia em vários processos diferentes, simultaneamente. Cada um dos 38 ATPs eu posso usar num processo diferente, né? Versatilidade para a célula nesse caso. Alguém que é muito bom em matemática, talvez tenha feito umas contas que não bateram, né? A glicose fornece para a gente 686
quilocalorias por mol, e ela fornece para a gente 38 ATPs, cada um fornecendo 7,3 quilocalorias por mol. Eu vou arredondar aqui, só para facilitar a minha vida, que eu não estou interessado em precisão. 40 vezes 7 dá 280. Isso quer a gente dizer que a glicose tem 686. As 38 ATPs, cada um fornecendo 7,3 quilocalorias, dá 280. Quer dizer que quando eu transformo glicose em ATP, eu vou desperdiçar 400 quilocalorias. Isso aqui vai embora como calor. Ô Landinha, ainda desperdiça um bocado de energia, né? Desperdiça. Mas a culpa não é da biologia. A culpa é da química, física. Aliás, sei lá que porra de matéria é essa. É culpa da segunda lei da termodinâmica. Tem várias maneiras de falar da segunda lei da termodinâmica. A que me interessa hoje. Toda vez que eu transfiro energia de um sistema para outro, parte da energia se perde na forma de calor. Estou transferindo energia da glicose para o ATP. O que quer dizer que, inevitavelmente, eu vou perder energia na forma de calor. Então, a culpa disso não é da biologia, moçada. A culpa disso é da segunda lei da termodinâmica. Alguém reclama comigo, poxa, Landim, mas precisava desperdiçar tanta energia assim? Afinal de contas, de 686 quilocalorias, eu aproveitei 280, o que dá mais ou menos 40%, e eu desperdicei 400 quilocalorias. 60% da energia vai ser desperdiçado? Né? Gente, se alguém lembra das aulas de física, de um conceito chamado de rendimento, uma máquina, por exemplo, lá, eu forneço energia para ela transformar em outra. E ela sempre vai perder calor no processo. O rendimento das máquinas criadas pelo homem é na casa de 10%. Ou seja, quando eu transformo um tipo de energia em outro, eu aproveito 10%. O rendimento é na casa de 10%. O desperdício na forma de calor é na casa de 90%. Nenhuma máquina criada pelo homem chegou aos pés da eficiência de, por exemplo, a respiração celular. Porque enquanto, por exemplo, lá, nas máquinas que o homem inventa para transformar um tipo de energia em outro, como, por exemplo, lá, uma lâmpada dessas, que transforma energia elétrica em energia luminosa, perde calor, que nem a geladeira, que transforma energia elétrica em energia calorífica, perde calor. O rendimento é na casa de 10%. E esse rendimento de 686 quilocalorias para 280, que são os 38 ATPs, de 40%, é 4 vezes mais do que as melhores máquinas que o homem já inventou. Então, enquanto as máquinas têm rendimento na casa de 10, a célula tem rendimento na casa de 40. É 4 vezes melhor. Enquanto lá as máquinas têm um desperdício de 90, de 786, desperdicei 400, um desperdício de 60. É um desperdício alto? É alto. Mas comparado ao que as máquinas que o homem cria desperdiçam, é muito pouco. Os 90% de desperdício. Ou seja, o que eu quero colocar é que, segundo a lei da termodinâmica, se eu transformo um tipo de energia em outro, se eu transfiro energia de um sistema para outro, eu vou perder calor. Normalmente o rendimento, aproveitamento é de 10, na célula é de 40, o desperdício é de 90, na célula é de 60. Ou seja, é muito melhor a respiração do que qualquer máquina que o homem já inventou, um desperdício bem menor, um rendimento bem mais alto, né? Mas não dá para ter um aproveitamento de 100%, né? É impossível devido à segunda lei. Daí a glicose fabrica até 38 ATPs, parte da energia se perde como calor no processo. Como é mesmo, moçadinha, que o ATP ele funciona? Nas aulas sobre DNA, a gente conversou sobre como é o ATP, como é que o ATP funciona, né? Primeiro a gente lembra para vocês que a sigla ATP significa adenosina trifosfato. Ele é um nucleotídeo, onde ele é constituído de adenina, ribose e 3 grupos fosfato. Também não sei se alguém vai lembrar das aulas sobre DNA, que existem várias moedas energéticas semelhantes a essa. Tem um ATP com adenina, tem um GTP, guanosina trifosfato, com guanina no lugar da adenina. Você tem TTP, timidina trifosfato, com timina no lugar de adenina.
Você tem um CTP, citosina trifosfato, com citosina no lugar de adenina. Você tem um UTP, uridina trifosfato, com uracila no lugar lá de adenina. Aliás, quando eu falei sobre isso, até comentei que o ATP é como se fosse o dólar em relação ao corpo humano, né? Cada país tem a sua moeda, mas as transações internacionais são feitas em dólar. Então eu transformo de real para dólar, de euro para dólar e etc e tal. E cara, existem várias moedas energéticas na célula. Tem um GTP com guanina, TTP com timina e etc. Mas todos esses podem transferir energia para o ATP para a gente utilizar. E o ATP, ele é a moeda energética mais importante. Não é a única, mas de longe é a moeda energética mais importante. Como é mesmo? Que o diabo do ATP, ele vai estar trabalhando. ATP é assim, né? Ele é adenosina, 3 fosfatos. Para quem não lembra, quando a gente coloca esse tio desenhado, o tio representa uma ligação chamada de ligação fosfoanidra, que é uma ligação de alta energia. Ou seja, ela acumula grandes quantidades de energia aqui no processo. Sendo pessoas que quando a gente vai lá e trabalha aqui desse jeito, eu vou reagir o ATP com água, vou quebrar uma ligação dessas. Para isso, eu vou precisar de enzimas chamadas de ATPases. Enzimas que quebram ATP, uma reação de hidrólise. A quebra pela água. Eu vou quebrar ATP usando água. No que eu quebro, eu tiro um fosfato, fica então adenosina com 2 fosfatos. Adenosina com 2 fosfatos. Fosfato mais água forma ácido fosfórico. E aí, moçada, você libera energia 7,3 quilocalorias por mol. Lembrando que a gente colocou aqui a equação descrita dentro lá da maneira, sei lá, mais detalhada, né? A gente às vezes vai escrever tudo isso de maneira muito mais simples, né? Então, adenosina, 3 fosfatos, ATP, mais água, dando adenosina, 2 fosfatos, mais ácido fosfórico, que a gente apelida de PI. PI, né, moçada? Uma sigla que o pessoal usa em bioquímica para fosfato inorgânico. É o ácido fosfórico em biologia, 7,3 quilocalorias por mol, energia que é liberada no processo. Eu lembro para vocês, fofinhos, que a adenosina 2 fosfatos, o ADP, ele tem lá ainda uma ligação de alta energia. E se a gente quiser, a gente pode quebrar essa também. Vou pegar a adenosina 2 fosfatos, mais água, promover a hidrólise, a enzima então agora a ADPase, no que a gente quebra uma ligação dessas, vai ficar adenosina 1 fosfato, fosfato mais água vai formar ácido fosfórico e libera a mesma quantidade de energia, 7,3 quilocalorias por mol. Então, aqui, outra maneira de você usar energia a partir do adenosina 2 fosfatos com água, dando adenosina monofosfato com fosfato, fosfato inorgânico e energia. Lembrando que a maioria das reações químicas só vai trabalhar com a primeira ligação, né? A maioria das reações químicas usa o ATP como moeda energética e só quebra a primeira ligação do fosfato. Dificilmente eu quebro as duas, eu quebro ADP em AMP. É muito raro isso acontecer. Normalmente eu quebro ATP em ADP, mas é muito raro eu quebrar ADP em AMP. Uma outra reação somente faz isso, né? Toda vez que a gente dá essa aula aqui, quem é mais desenrolado em química acaba dando um nó na cabeça. Ô Landim, você não quebrou uma ligação química bem aqui? Quebrei. E você está liberando energia? Ora, em química a gente aprende que quebra de ligação química consome energia. E quando você faz uma ligação química, você libera energia.
Aí alguém de repente está pensando, a biologia está desrespeitando a química nesse caso. Porque o Landim está falando assim, eu quebrei essa ligação do fosfato e liberei energia. Não. Quebrar a ligação consome, realizar a ligação libera. E, gente, na verdade, eu não estou desrespeitando porcaria nenhuma, tá? É porque, assim, a gente está falando de uma maneira simplificada, de uma maneira acochambrada, por assim dizer. Porque se fosse colocar as coisas de maneira bonitinha, na verdade, quando a gente faz tudo isso, algumas várias ligações são quebradas e algumas várias ligações, elas vão ser feitas. E aí, quando eu quebro algumas e faço outras, eu tenho que ver qual é o saldo energético da reação. Né? Algumas serão quebradas, outras serão ligadas. Em alguns casos eu vou consumir energia, em alguns casos eu vou liberar. Como é que o saldo energético é feito? Ora, muitas vezes em questões de química, termoquímica, a galera coloca isso dentro de um gráfico para a gente analisar. E aí, eu lembro esse gráfico aqui com vocês. O gráfico é adenosina, 3 fosfatos mais água. Então, para quebrar essa ligação, eu vou consumir energia. Mas, quando eu produzir adenosina, difosfato, ácido fosfórico aqui na brincadeira, ô moçada, algumas ligações novas vão ser feitas. E aí, o estado energético final é menor que o estado energético inicial. Então, estado energético inicial, ATP mais água. Aqui, a energia de ativação da reação. Estado energético final, adenosina 2 fosfatos, mais fosfato inorgânico. Se alguém lembra como é que você lê um gráfico desses? Estado energético inicial, energia de ativação, estado energético final, isso aqui é o chamado delta da reação. Se a energia final é menor que a energia inicial, o delta é menor que zero, a reação como um todo é exotérmica. Então, peço até desculpas quando a gente colocar na biologia várias vezes, eu vou quebrar essa ligação e vou liberar energia. Ok. Ao pé da letra, para quebrar a ligação, eu vou consumir energia. Consumo energia, quebra a ligação. Entretanto, como os produtos da reação têm um estado energético final menor que o estado inicial, os produtos da reação têm estado energético final menor que o estado energético inicial dos reagentes, o delta da reação como um todo é menor que zero e a reação como um todo é exotérmica. Então eu vou falar, quebrei a ATP, libera energia. Vou quebrar a ligação da ATP e vou liberar energia. Mas não é exatamente na quebra da ligação, é na soma da reação inteira. A quebra da ligação especificamente consome energia, mas a reação toda, globalmente falando, a reação toda somando todas as ligações que são quebradas, todas as ligações que são feitas, aí você tem que o delta da reação é menor que zero, energia final menor que a energia inicial, e a reação ela é exotérmica.